Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Roteiro tem por título O Serviço Religioso. Desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus, perde-se o alicerce da fé na sombra de ervos insondáveis. Disse-se que o primeiro impulso da planta e do verme à procura da luz não é senão o anseio religioso da vida em busca do Criador que lhes instila o ser. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos do sacerdócio ou nos palácios dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muitas vezes relegado à superstição e ao abandono. Na Índia, identificamos o culto da sabedoria, instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais ao círculo do povo. Na Pérsia temos no zoroatrismo a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam à guerra de conquista e destruição. Entre os judeus, sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra, mas apesar da glória sublime que coroe a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade através de lições que fulguram em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro. Na Grécia, encontramos o culto da beleza, os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e, de modo algum, se furtam às tentações do campo bélico, acendendo a abominável fogueira da discórdia e do arrasamento. Em Roma, surpreendemos o direito, ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. Hermes é a sabedoria, Buda é a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa, Pompílio é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes da fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da boa-fé entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre iluminado e sublime para a santificação da humanidade inteira. Mas a gente poderia completar muito bem aqui de maneira ousada o texto escrito por Emmanuel. A gente vai dizer assim que no cristianismo a gente vai achar o roteiro mais completo, mas o movimento cristão também, através da espada, através primeiro do movimento das cruzadas, que começaram ali junto, mais ou menos contemporâneo ali a Francisco de Assis, no século XII, e depois com os jesuítas também na ponta da espada. E a gente vai encontrar muito derramamento de sangue, muita interpretação equivocada, o que leva até Allan Kardec a escrever um capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral, em que ele vem interpretar uma passagem que fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E ele vem dizer para a gente: por acaso foi o Cristo que incentivou que uns se aniquilassem por não pensarem de maneira igual? A gente percebe frases espetaculares e muito reflexivas para a gente, como a do Mahatma Gandhi na Índia, quando ele diz para a gente:
Eu amo o Cristo, mas não consigo entender o cristianismo, a maneira como o cristianismo tomou o caminho. E é interessante que, assim como o Emmanuel fez questão de dizer para a gente sobre o Egito, a Índia, sobre a Pérsia, sobre os judeus, sobre China, sobre Grécia, sobre Roma, a gente também vai escrever quadros muito tristes da maneira como o homem tem levado o cristianismo nos dias de hoje, aqui no Brasil, com as várias divisões, o sectarismo que existe, e também com a intolerância religiosa de um seguidor para outro seguidor de uma linha, determinada linha do cristianismo. O que a gente precisa entender aqui desse texto de hoje é o seguinte: Jesus hoje é o modelo e é o guia, é aquele que trouxe a moral mais completa. Se a gente parar para estudar a moral do Cristo, a gente vai perceber o seguinte: ela não é muito diferente da moral já trazida por outros antecessores de Cristo, ou até predecessores também. Vamos colocar aqui, né? Quem veio depois trazendo esse ou aquele tipo de moral também, não está equivocado, não. Não é que esteja equivocado, não. Mas a maneira como o homem interpreta e como o homem começa a levar essa informação e querer impor que as pessoas pensem da mesma maneira que ele, é o que vai marcar o período de um planeta em que o egoísmo, o orgulho e a vaidade dominam muito nós espíritos que estamos aqui, e a gente não quer simplesmente que a pessoa pense exatamente o que eu penso, não. Eu também não quero conviver com pessoas que sejam diferentes de mim. Então a gente ainda sonha com um dia, que quando a gente pega o livro dos Espíritos e vê lá na Lei de Progresso, que os povos eles sempre serão diferentes por conta de questões culturais, questões geográficas, mas uns vão estar respeitando o outro, e que a lei de caridade vai fazer com que esses povos fiquem um se suprindo ao outro. O que eu tenho, o que eu produzo, o que você não produz, através desse escambo aí que é milenar, a gente vai um fornecendo para o outro aquilo de que a gente tem mais em excesso. E, ao mesmo tempo, o respeito pela cultura. Eu ainda me emociono muito quando eu me lembro do livro Transição Planetária, escrito por Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, e quando, num determinado momento, existe um relato de 4 entidades religiosas diferentes, caminhando lado a lado, todos os 4 grandes amigos, e indo com o objetivo de salvar a vida, de resgatar aqueles que desencarnaram vítima da tsunami que aconteceu na Ásia. Então ele fala mais ou menos assim, ele fala, era um católico ortodoxo, era um anglicano, era um protestante, era ele espírita, e a gente não sabe por que a gente não consegue conviver com pessoas que são diferentes, que pensam de maneira diferente, e por que será que a gente não consegue até mesmo procurar respeitar e aprender com cada um, sem violentar a nossa convicção também? Porque uma coisa interessante que vem acontecendo com a gente já há pelo menos 2 décadas e meia, é que quanto mais a gente estuda outras culturas, mais a gente admira cada vez mais a doutrina espírita, por exemplo. Então, quando o Espírito de Verdade fala para a gente amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, essa instrução vai fazendo com que a gente reconheça, identifique cada vez mais aonde está o caminho ali que a doutrina espírita está nos apontando, da revelação da verdade, essa verdade que o Cristo disse para a gente: conhecereis a verdade vos libertará, e que também vem aí como consolador prometido, quando ele diz, eu vou rogar a meu Pai, ele vai enviar um outro consolador, o Espírito de Verdade, que vocês não podem ver ainda. O que o Espírito de Verdade vai fazer? Vai lembrar tudo o que eu disse e trazer novas informações. E a gente vai o tempo todo entendendo que preciso de todas as maneiras controlar o meu egoísmo, minha vaidade, o meu orgulho, aprendendo a respeitar e a amar todo ser humano, independente de qual seja a sua cultura, a sua origem, mas principalmente a sua religião. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.